Ana, tudo bem? Quanto Tudo tempo? jóia, boa Tudo noite. bem? Quanto tempo, saudade. A gente até se fala pelo WhatsApp, tá, gente? Então a gente nem pode falar que a gente não se Sim. fala nunca, porque a gente se fala. Mas Não, mas presencialmente é uma tem saudade tempo. grande, É, né? tem bastante tempo presencialmente, né? Que a gente não vê muitas pessoas. Ana, a gente te conhece, né? Eu acho que não sei se tem alguém que não te conhece, vai. Mas Ah, sempre tem, sempre tem. aproveita, a gente queria fazer duas perguntinhas para as pessoas que participam com a gente. A primeira Uhum. é aquela, né, para você se apresentar e falar um pouquinho da sua relação com a EB. E depois, Bem, a importância do mês de outubro para você. O que que representa isso para você? perfeito. Antes de eu começar, deixa eu dar boa noite para Larissa também, né? Oi, Ana, boa noite. Bom demais falar com Tudo você. jóia. Não, é sempre uma alegria, né? A gente se encontrou lá no Congresso da Rússia, né? No Congresso de EB. Verdade. Foi Quem bem dera. bacana, fiquei muito feliz de encontrá-la lá, né, nas reuniões virtuais. Foi. Bem, para quem não me conhece, eu sou da velha guarda da EB, né? Eu já me intitulo velha guarda já, né? É. Porque eu tenho EB distrófica recessiva e tenho 38 anos, né? Por isso já estou aí na velha guarda. E, bem, minha relação com o EB, obviamente, desde que eu nasci, né? Mas eu fui avançando nesse caminho aí muito nova, então eu comecei a estudar inglês muito cedo, porque a literatura que tinha vinha dos Estados Unidos, né? Porque a gente conseguia ter acesso na década de 80, 90. E com 12 anos eu já estava lendo artigos científicos, né? E esse me levou a um caminho de um grande caminho de conhecimento, né? E com isso, em 2000, minha mãe acabou fundando a primeira associação de EB aqui do Brasil e participei dela por vários anos, então isso me proporcionou fazer palestras, fazer muitas palestras sobre EB, inclusive para profissionais de saúde, principalmente a área de enfermagem, de fisioterapia. Me proporcionou ir a muitos congressos, a muitos seminários, principalmente na área de enfermagem. E foi avançando nesse caminho até que em 2015 fui para o Congresso Mundial da Débora Internacional em Londres. E eu me encontrei, né? Eu me encontrei, eu falei, gente, eu tinha que estar aqui há muito tempo. E aí fui, né? Além de todos os conhecimentos que eu obtive nesse momento, foi quando eu descobri que eu poderia ter oportunidade também de estar contribuindo cientificamente. Então, acabou de ser lançado o primeiro artigo em que eu figuro como autora, que é o protocolo de fisioterapia, IEB, e tem alguns outros guidelines em que eu fui revisora, né, ao longo desses últimos 5 anos. E, enfim, no ano passado fundei o ativismo EB para não ficar totalmente distante do Brasil, né? Poder me aproximar também das pessoas com EB do Brasil e trazendo essa mensagem do nada sobre nós sem nós. Sim. Nós, pessoas com EB, nós podemos trazer conhecimento, nós podemos trazer conhecimento das mais diversas formas, tanto da nossa vivência, quanto conhecimentos acadêmicos, de todas as maneiras. Então, acho que é essa a minha Nossa, relação com o eu EB. adorei essa sua frase. Nada sobre nós sem nós. Eu acho que você conseguiu sintetizar de uma forma muito direta, na verdade, né? Eu acho que a maturidade dos seus 38 anos traz um pouco sobre isso. Exato. Para Essa quem. é uma frase que ela é lema, né, a nível mundial das pessoas com deficiência, né?
nas suas diversas traduções aí. Uhum. E também aqui no Brasil, não sei se em outros países isso acontece também, mas no Brasil ele também começou a ser usado pelas pessoas com doenças raras, Uhum. né? Nessa luta por a gente conseguir ter esse espaço, né? Principalmente nós pessoas adultas. Nós não queremos que outras pessoas fiquem falando pela gente. Quando a gente é criança, ok. A gente vai precisar que outras pessoas falem pela gente. Mas quando a gente se torna adulto, a gente quer falar por si mesmo, né? Então essa frase é muito representativa e eu uso sempre, sempre, sempre. Para quem não sabe, né, a Ana falou, mas de repente não deixou muito claro, a Ana é voluntária ativa do Débora Internacional, né, ela participa, é por onde ela participa disso aí, então o artigo foi junto com a Débora Internacional, esses guidelines, esses consensos, ela faz parte da Débora Internacional, né, então a Ana está muito envolvida, quando ela falou no internacional, é nisso, como parte dessa equipe da Débora Internacional. É isso, Ana? Isso, exatamente. E a gente também tem uma live no YouTube que a gente fez logo que elas lançaram o Ativismo EB, na verdade, a Ana, a Camila, a Paula, a Janaína e faltou a Amanda, não é isso? Amanda, São isso, 5. isso. E aí, então, as Isso. 5 que têm EB fundaram aí esse grupo, o Ativismo EB, tem um perfil aqui no Instagram, onde as 5 sempre postam sobre o dia a dia, sobre a importância disso aí, né, de conversar sobre a EB, por elas próprias, pela visão delas mesmo. Então, a gente também tem uma live lá no perfil, no canal da Débora Brasil no YouTube, com elas. Então, a gente conversa um pouco com elas no início desse projeto aí, Ativismo EB. Não é isso? Sim, e o mais bacana foi que aquela live, ela rendeu pra gente um fruto maravilhoso, que foi a Letícia. Então, logo depois, a Letícia quis fazer parte do grupo, por ela ter assistido a live, né? E ela entrou em contato e ela falou, eu quero fazer parte. E ela é uma contribuidora, assim, super ativa. Então, a gente agradece porque foi um ganho imenso que a gente teve com essa live. E hoje nós somos 7. Né? A Paula acabou nos deixando, mas a gente tem a Cris Pereira, que entrou também, de Santa Catarina, que também tem contribuído bastante com o nosso trabalho. Então, agora a gente está numa formação de 7. Legal. E nós estamos abertos, né? Não somos restritas a mulheres, não. Sim. É porque foi surgindo. É porque mulher fala mulheres, mais, né? Mulher é mais descoladona. Mais fácil. Homens também são muito bem-vindos, outras mulheres são muito bem-vindas. Quantas mais quiserem chegar para fazer parte desse trabalho, melhor ainda. E Ana, o que representa o mês de outubro para você? Já dentro aí dos seus 38 anos, toda a sua maturidade, da vivência. Eu sei que você já passou por muita coisa, eu conheço um pouco da sua história, né? Que a gente não consegue passar por 15 minutos, são 38 anos de vida. Sim. Mas o que representa esse mês de outubro para você? Para a gente é muito importante porque é essa oportunidade da gente ter divulgação. E da gente ter divulgação sobre a EB, divulgação de maneira sadia. Porque ao longo do ano a gente tem diversas formas de divulgação da EB. Mas muitas delas, até hoje em dia, ainda não são muito sadias. São divulgações, às vezes, apelativas, são divulgações simplesmente de pessoas, pelo amor de Deus, eu preciso de dinheiro, esse tipo de coisa. E não é isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que são pessoas que, sim, precisamos de tratamento, precisamos de condições dignas de termos qualidade de vida, e que isso passa pelo tratamento. Precisamos diminuir o preconceito para que a gente não passe por situações vexatórias que todos nós já passamos, né, Larissa? Com certeza. Você também já deve ter passado por várias. Ontem eu passei por uma. Então é isso, né? A gente levar essa consciência para as pessoas de que
Todos nós somos diferentes, o normal, o dito normal não existe, e cada pessoa tem as suas características, cada pessoa tem as suas potencialidades, né? E a gente tem, cada vez mais, graças a Deus, a gente tem conseguido mostrar isso mais, e principalmente no mês de outubro, é um mês que a gente consegue mostrar muito isso, consegue mostrar essa potência que nós somos, ao invés do restante do ano em que a maior parte do foco da EB está no coitadismo, né? A Ana, ela é uma colega de profissão aí também, né? Minha futura profissão, e a Ana já é formada em psicologia. E. Na verdade, eu não sou formada em psicologia. Ah, não? Na verdade, Uau. não. Na verdade, minha formação é em E você ciência ficou da com... computação. eu ia falar, ela é ciência da computação. Eu jurava. Ninguém imagina. É totalmente escondido. Mas eu sou terapeuta, né? E aí, como terapeuta, eu trabalho com algumas terapias integrativas, né? Sim. E foi esse trabalho de me descobrir. E aí eu tenho os meus estudos autodidatas de psicologia. Sim. Quando eu vou precisando de conteúdo para poder atender melhor os meus clientes, aí eu vou e me debruço e estudo também. Então, tem uma noção aí bacana também, né? Mas é um trabalho um pouquinho diferente, mas que eu acho que eles se complementam. Com certeza. Cada um de nós tem a sua função. Poxa, Ana, muito obrigada por ter vindo aqui participar, contar um pouquinho. Eu vou chamar, acho que a Juliana para participar também agora. Mas antes de terminar a sua participação, eu queria contar uma história que eu sempre conto. Na verdade, em relação à nossa primeira vez, Ana, que a gente se conheceu. Foi muito marcante para mim, porque foi no primeiro congresso da Debra Brasil, lá em Florianópolis. Eu estava indo totalmente desconhecida, não conhecia ninguém. Estava caindo de paraquedas lá para poder aprender um pouco mais, porque eu tinha alguns casos no hospital infantil e queria entender como ajudar. E eu lembro que a gente estava numa palestra sobre gastro. Era uma palestra até com o Dr. Roberto Zílio. E aí ele falou alguma coisa sobre uma medicação. Eu não vou falar aqui o nome, que não vem ao caso. Mas a Ana levantou, estava um pouco na minha frente. Ela levantou e falou sobre essa medicação. Falou como isso estava ajudando ela. Né? Não sei se você lembra qual era a medicação, mas você chegou a falar o nome. Sim. Eu sei. E naquela hora que você falou, para mim, a gente estava tentando começar essa medicação, mas sem saber muito bem se ia dar certo ou não, sabe? E aí, quando você levantou e falou que estava usando, que estava funcionando para você, eu liguei para a gastro do hospital e falei, pode continuar, porque eu tô aqui na frente de uma pessoa adulta, esclarecida, sabe? Que entende. E se para ela tá funcionando, a gente vai funcionar também. Então, é um pouco disso que você falou. Sim, nada para vocês sem a participação de vocês. Então, ter esse feedback, né, de um adulto, né, a Larissa, de você, dos adultos, né, isso é muito importante, porque traz muita informação até pra gente, né? Então, acho que é bem legal você ter falado isso. Eu queria também dar esse meu testemunho, como isso é importante, como eu naquele dia, assim, já logo precocemente aprendi como isso era importante. Quando você falou. Eu agradeço por você contar essa história e é isso, assim, é a gente ter, né, assim, principalmente passando esse recado para os profissionais de saúde, né, a gente ter essa consciência de que existem mais de 8.000 doenças raras, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, e eu não sei nem quantas são as doenças ditas não raras, né, eu não tenho a menor ideia. Então, é impossível para qualquer profissional de saúde conhecer essas doenças todas. E a gente que vive no dia a dia, a gente vai estudar só ela. A gente não vai estar preocupado com as outras. Sim. Então, a gente consegue ter essa profundidade, né, no entendimento. E o mais importante para a gente que tem EB é tentar buscar passar esse conhecimento para os profissionais de saúde que estejam abertos a receber, né? Porque nem todo mundo, infelizmente,
tá aberto a Mas receber. foi muito legal você ter falado isso. Ana, muito obrigada. A gente vai continuar se falando por Gente, aí, né? gratidão. E Com aí, certeza. muito obrigada por ter participado aqui com a gente.